Presidente Vanderlei Pereira de Almeida. A mesa. Votar a mesa. Declaro aberto a reunião É isso aí. do ano rotário 2020-2021, a 10ª reunião. Tema, Ruta à Oportunidade. Vamos saudar simbolicamente a bandeira nacional. Com a palavra, o companheiro Jorge Roberto da Cruz, diretor do protocolo. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos numa reunião tão importante para a gente. De início, eu vou nominar os componentes da mesa diretora desta reunião. Mas antes, eu quero fazer a minha apresentação. Eu sou o Jorge Roberto da Cruz, diretor de protocolo, presidente da comissão da Fundação Rotária deste clube e governador assistente da área C2 do distrito 4.571. A composição da mesa diretora é a seguinte: ao centro, companheiro presidente Vanderlei Pereira de Almeida. À sua direita, o companheiro diretor-secretário Eloy da Mato Aires. À esquerda do companheiro Eloy, nosso querido palestrante, doutor Mauro Romero Leal Passos. Quem me doe. À esquerda do companheiro presidente Vanderlei Pereira de Almeida, companheira Mônica de Andrade Almeida, presidente da Casa da Amizade Barra do Piraí. À esquerda da companheira Mônica, a nossa companheira Renata Varela, esposa do companheiro Mauro. E queremos também registrar a presença do governador Luiz Carlos Fávaro, que vai ser o governador, já é o governador do distrito, governador indicado do distrito 4.571 para o ano rotário 2022-2023. Seja bem-vindo, governador. Hoje nós temos o prazer de ter uma reunião muito especial. Nós temos a presença do professor doutor Mauro Romero Leal Passos, que vai fazer brilhar esta reunião. Continuo à sua disposição, presidente. Com a palavra, o companheiro Elias. Boa noite a todos. Elias Teixeira de Almeida, classificação farmácia de manipulação, no clube oficial Conselheiros de Intercâmbio. Eu passo a ler aqui um breve currículo do palestrante de hoje. Dr. Mauro Romero Leal Passos, médico, professor titular e chefe do setor de doenças sexualmente transmissíveis, DST, da Universidade Federal Fluminense, um dos fundadores e ex-presidente da Sociedade Brasileira de DST, há 32 anos, fundador e editor-chefe do periódico científico aberto da internet e Jornal Brasileiro de DST há 31 anos. O Dr. Mauro é casado com a companheira Renata Varela, tem 5 filhos: Mariana Passos, Felipe, Renata, Paula, Carolina e Gabriel. Inclusive a Mariana, acho que está participando aí. Eu já vi a entrada dela na nossa reunião. Mas seja bem-vinda, Mariana. Obrigada. O Dr. Mauro hoje vem abrilhantar uma palestra Ciências para Quem? Essa da reunião é em conjunto com o Rotary Club de Mendes, Valença, Vassouras e Rotary Paulo de Fronten, engenheiro Paulo de Fronten. E lembrando, aproveitando que é uma palestra que fala
também da área da saúde, ontem tivemos uma importante notícia. Com a ajuda de rotarianos do mundo inteiro, ele foi eliminado a polio no continente africano, que tinha na Nigéria. O último foco foi eliminado. Hoje, existe ainda no Paquistão e Afeganistão, com casos em torno de 20 a 30 casos em 2020. Só para lembrar qual é o alcance da nossa organização. Então, doutor Mauro, fique à vontade. Eu posso? Sim, todo seu. Opa. Pessoal do Rotary e seus familiares, é uma satisfação muito grande estar aqui para fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de reunião. Me dá uma satisfação importante para falar para a família e perceber o que o colega Elias acabou de falar, né, sobre a importância do Rotary nas questões de saúde pública, nas questões da poliomielite, que foi o seu grande trabalho, né, e que agora ele nos fala de praticamente estar eliminado, erradicado em quase todo mundo. Ainda tem algumas coisinhas, mas eu sei da história do Rotary, e foi do Rotary toda essa participação. E no final parece até que nós combinamos, Elias, que no final eu quero fazer também uma proposta, um pedido em cima do que você acabou de falar. Então, pessoal, a gente vai bater um papo. Eu hoje comentei com alguns amigos, colegas, que pode ser um papo cabeça, mas pode ser um papo interessante. Eu quero atuar no sentido de fazer aqui uma mistura, também conhecido como um popurrí de várias situações, mas eu queria tocar na área de conforto de cada um. Esse vai ser o nosso trabalho, essa vai ser a nossa intenção, o objetivo é mostrar várias situações que o mundo tem e que às vezes ficam despercebidas, de repente, já entrou no nosso dia a dia e a gente não comenta muito. Eu sou dessa instituição central, esses pilares centrais da Universidade Federal Fluminense, do setor de DST, da Universidade Federal Fluminense, também da Sociedade Brasileira de DST, e esses são os pilares. E com uma coisa muito bacana que o Elias falou, junto com a família, junto com a minha família, que eu não está aqui nesse momento, eu quero dizer que eu tenho esse apoio e vivo numa inquietação muito grande. E, às vezes, da inquietação, a gente até volta a repensar. Não tenho nenhum conflito de interesses a declarar. Estou aqui de uma forma bem tranquila, bem amiga, bem amorosa. E eu quero, mais uma vez, agradecer aos amigos do Rotary pela generosidade e pelo convite. E quero começar dizendo que palestrar, falar alguma coisa em público, é um ato revolucionário. Não é revolucionário de atacar ninguém, de quebrar muro, de ir para a rua. É revolucionário no sentido de se mostrar, de querer provocar uma revolução nas pessoas, um pensamento, tentar dar uma chacoalhada. Assistir é um ato político. Quem está aqui assistindo não está vendo a novela, não está assistindo a televisão, não está lendo um livro, não está cozinhando, não está namorando, não está caminhando. Decidiu parar e ficar frente de uma tela do computador, do tablet, do celular, para escutar uma pessoa falar.
Porém, o que eu acho mais bacana nisso tudo é que refletir é um ato de inteligência. Eu já dei aula, já mostrei slide numa situação que anos depois eu desfiz aquele slide. Né? A gente se refaz, pensa de novo. Então, essa é a ideia, de botar também um momento para refletir. E é isso que eu quero causar nos colegas aqui, nos amigos, nas pessoas, nas pessoas que estão nos assistindo. Provocar uma sensação de fazer uma reflexão. E para entender, muitas das vezes, o que a gente está falando, para entender o palestrante, para entender quem está falando, nesse momento, é preciso conhecer um pouco do passado. Né? O Elias já falou alguma coisa meu aí, e eu queria começar dizendo uma situação interessante desse vídeo. Tomara que funcione. O vídeo está sem som, Mauro. Volta no início lá que estava sem som. Consegue voltar no início. Então, é o que eu mostrei ali. Minha primeira inquietude, que eu gostaria que vocês pensassem, é se só o ser humano é o centro de tudo. Quando eu vi esse vídeo, eu achei ele muito bacana, acho ele muito bacana, mas eu já tenho a minha primeira inquietude. Nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia de Covid, que um fragmentinho de um vírus RNA, que é um vírus dos mais primitivos vírus, o vírus DNA ele é um pouquinho mais evoluído. Olha o que ele está fazendo no mundo inteiro. Minha primeira inquietude, será que o ser humano, a vida, nesse monte de situações que já foi falado, é o que mais importa e é a única coisa que importa? Reflitam sobre isso. E olha onde que nós estamos com a ciência. Cientistas descobrem água pela primeira vez em planeta extrasolar habitável. Olha que situação, olha que conhecimento que nós já temos. E uma coisa que é importante, já vendo tudo isso, eu tenho na minha vida, onde tem números, porcentagens, lesões, dinheiro, poder, status, reagente, não reagente, eu procuro valorizar pessoas. Esse slide eu usava até 15 dias atrás. Hoje o slide que eu coloco é
valorizar só pessoas ou a biodiversidade? Será que a humanidade é realmente o centro de tudo? Ou é uma das partes do universo? Será que tudo isso que a gente mostrou nesse vídeo, o ser humano é sozinho o mais importante? Ah, porque nós pensamos. Isso daí vai para uma outra situação. Os vírus não pensam, as bactérias não pensam, os porcos não pensam. Talvez eu não consiga compreendê-los, mas eles estão aí e, com certeza, eles podem mudar o planeta. Eu vi essa frase, esse cartaz. Eu sustento que a única finalidade da ciência é de aliviar a canseira da existência humana. Galileu Galilei, 1500. Toda a ciência nossa hoje ela é calcada para defender o ser humano. Hoje a minha inquietude me diz: será que eu não devo proteger toda a biodiversidade? Mas, de qualquer maneira, vale ainda que a ciência deve ser em prol do ser humano como um todo. Muitos pegam que é para o ser humano eu sozinho, ou a minha tribo, ou o meu país. Começamos a pensar sobre isso. Isso não é novo, não é discurso eleitoral, até porque eu não sou candidato a nada. Isso é um discurso que já vem lá de 1985, no meu primeiro livro, quando com Paulo Lopes, aqui embaixo, Gutenberg, dois grandes colegas, nós falamos que o importante é o tratamento da pessoa. E aqui a gente já falava, não pelo diagnóstico, não pela atitude baseada em juiz, não pela trama emocional, ter uma atitude geral. E se você não sabe bem o que fazer, pelo menos saiba o que não fazer. Isso foi no meu primeiro livro médico, em 85, dizendo que o importante para nós é o tratamento da pessoa. Eu hoje estou plenamente convicto que temos que ir além da pessoa. Esse é o meu discurso hoje. E a Covid está nos mostrando isso, e esse vai ser um dos raciocínios. Onde nós estamos? Olhem, em 1900, a Terra tinha 1.650.000 pessoas. Hoje, nós estamos com 7 bilhões. Em 100 anos, teve um aumento assim absurdo. Esse sitezinho aqui, que eu estou com medo de clicar, porque ele vai roubar a tela, ele vai dizendo hoje o que está acontecendo hoje, quantas pessoas estão morrendo de fome, quantas pessoas estão nascendo no mesmo momento. Como eu nunca fiz isso, eu não vou ensaiar agora, mas eu estou louco para clicar para que vocês vejam quanta gente está morrendo, quanto está nascendo, que as coisas que estão se dando. E esse é o nosso motivo. Ciência para quem? Para quem deve ser a ciência? Para a gente refletir. Olha o primeiro contraditório. Produto interno bruto. Produto interno bruto do planeta é um, e o indicador genuíno de progresso pode ser outro, completamente diferente. Crescer, ser mais rico, não quer dizer que você está progredindo. Esse é o primeiro trabalho nosso. Está claro? Nós temos um tempo para entender isso, para pensar que ter 3 Ferraris dentro da garagem, um helicóptero, um avião, vai me fazer mais rico no sentido de mais feliz. Isso não é verdade. E um dado importante para nós, cada um vai fazer a sua conta.
Eu tenho a minha conta aqui, da minha família. Metade da riqueza mundial está nas mãos de 1%. 85 pessoas no mundo têm patrimônio de 1,7 trilhões, o que equivale a recursos somados de metade da população do planeta, que são hoje 7 bilhões. Olha que dado interessante. Se essas 85 pessoas, de repente, são mais felizes do que nós. Eu não sei. Eu realmente não sei. Só para vocês terem uma ideia, uma pessoa precisa de apenas $3.650, incluindo patrimônio, para estar na metade mais rica do mundo. Se rachar o mundo, quem tem $3.600, incluindo patrimônio, está na metade mais rica do que na metade mais pobre. Se você tiver $77 mil, você está dentro dos 10% mais ricos. Olha o que eu estou falando. São dados da Organização Mundial de Saúde, dados dos órgãos que diz que se você tiver $798 mil, incluindo patrimônio, você está no topo de 1%. Então, quem tiver 4 milhões de reais está no 1% mais rico no mundo. Quem tiver 400 mil reais de patrimônio e renda está na porção de 10% mais rico no mundo. E a gente fica encontrando colega se lamentando todo dia porque não tem isso, que não tem aquilo, que é infeliz, que precisa ganhar mais. No Brasil, o estudo aponta que tem 225 mil milionários, ou seja, que tem mais de 1 milhão. Quem estiver nos assistindo e tiver na sua renda patrimônio mais de 1 milhão, saiba que é um milionário. Né? E o dinheiro traz mesmo a felicidade? Não. Já respondo que está documentado. Gastos com experiências como viajar produzem sensação de felicidade mais forte e prolongada do que a compra de bens material. Quando a gente compra aquele carro novo, naquele dia, naquela semana, fica muito feliz. Mas aquela viagem que foi feita, seja ela para Angra dos Reis, seja ela para Paris, seja ela para Jericoacoara, pode dar muito, mas muito mais prazer e ser mais prolongado. Alguém aqui tem uma foto de um carro bonito que comprou há 20 anos? Vai ser difícil. Mas alguém aqui tem uma foto de uma viagem que fez há 30 anos? É provável que tenha. Então, para repensar que bem material é uma coisa e felicidade forte e prolongada pode ser outra. Lembrem de uma coisa, 1 bilhão de pessoas não têm luz elétrica em casa. 1 bilhão de pessoas passam fome no mundo. Imagine em 2020 com a Covid, como deve estar. 1 bilhão passam fome, não tem comida. Dados sobre alimentação, não foi hoje, foi às 22 horas do dia 24, quando eu montei essa aula, 850 milhões de pessoas desnutridas. Porém, 1 bilhão, o dobro. Imagina que tem um número de desnutridos, o dobro está obeso. Né? Pessoas obesas têm sobrepeso. Gastos com doenças, a obesidade no mundo. Hoje, os Estados Unidos gastam 541 milhões. Gastos com programa de perda de peso, 750 mil. 28 mil pessoas morreram hoje de fome. Quem entrar naquele site que eu mostrei lá vai ver isso acontecendo agora. Agora. Claro que com o tempo, quem fizer isso daí à meia-noite vai chegar a 30 mil. Lembrem, no Brasil esse dado existe. Morrem cerca
morreram 1.000 pessoas de Covid. Por dia no mundo, 30 mil de fome. Se você pegar o número de gasto de programa por perda de peso, por número de pessoas que morrem, você pode olhar de fome, que você tem, por dia, $6.181 por pessoa que foi gasto para diminuir peso e poderia ter salvo 30 mil pessoas por dia. E esses são os números que levam à pobreza nos Estados Unidos, no Brasil. Imagine o que vai acontecer em 2020. E o que a gente observa de pobreza, quem leu o discurso do ex-presidente Barack Obama no lançamento da campanha do candidato deles, mostra a aflição do país mais rico no mundo, mais poderoso no mundo, que todo mundo inveja, ele mostrando o quanto tem de pobreza, o quanto tem de desigualdade. Então a gente fica olhando para nós na avenida, aqui no Rio de Janeiro, né? Pensando que só acontece isso no Brasil. Carolina, por favor, Carolina, diminua. Nos Estados Unidos, na Croácia, Islândia, Grécia, o número de gente na pobreza. A miséria na primeira infância ela é marcante. É importante entender como os primeiros meses de vida são importantes para o futuro da sociedade. A gente se forma no início. Dificilmente o pós-doutor, um professor titular, vai ficar ético depois do doutorado. Isso daí, ele fica ético na infância. Ele fica ético nos primeiros anos de vida. Isso tem muito bem documentado. Imagine a miséria depois da Covid. Relatório mostra que 40% das crianças do país vivem na pobreza. Menina toma banho no bueiro. Isso daí a gente vê todas nas cidades hoje, grandes cidades, o que está acontecendo com as pessoas vivendo na rua. Imagine em 2020, Covid. Efeitos da guerra. O que a guerra leva de infelicidade, de pobreza, de fome, em todos os cantos, desde que o espanhol acabou com os maias, quando os holandeses acabaram com a Nova Zelândia, com os primitivos, e hoje o que acontece? Levando à pobreza, levando a sérias situações de desgoverno, de fome, de desigualdade. Imagine depois da Covid. Água cara é insustentável. Falta de água está relacionada à morte de uma criança a cada 15 segundos no mundo. A cada 15 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Morreu uma pessoa no mundo por falta d'água. E no Brasil, 46 celulares são ativados por minuto. Por minuto tem 46 celulares. A cada 15 segundos morre uma criança por falta de água. Saúde do Brasil, dado recente agora, 100 milhões de pessoas sem acesso à coleta de esgoto. 35 milhões não têm água potável. Olha aí para o lado de Piraí, de Barra do Piraí, do Rio de Janeiro, Vala Negra, Palafitas, isso ocorre. Ocorre também em Seattle, em Nova York, ocorre na Europa também, não é um problema nosso. No Brasil, para nós aqui, a situação é muito, mas muito mais séria. Olha que situação super interessante
para a volta às aulas, da Covid, pós-Covid. Imagina, numa escola que tem mais quadra de esporte do que biblioteca, tem mais internet do que laboratório. Quer dizer, se a gente não tem biblioteca e hoje se discute aumentar, botar imposto para livro, como é que vai ser isso? De acordo com o censo escolar, esses são os números que a gente tem sobre banheiro. Escolas sem banheiro. Aí quer que a criança use máscara, mas não tem banheiro para lavar a mão. Não tem coleta de lixo na escola. Qual vai ser a formação dessa criança? O Brasil é o penúltimo investimento por aluno. Penúltimo por aluno. É o que gasta menos dinheiro por aluno. E é o último ao pagar o salário dos professores. E o mundo todo sabe, quando você olha lá, Suíça, Estados Unidos, Dinamarca, Finlândia, você vê que não é sozinho, esse desenvolvimento não é isolado. Gastar por aluno, pagar bem ao professor, não é uma coisa isolada. Por outro lado, nós temos um volume enorme de gasto com armas, inclusive no Brasil, com um crescimento de 600% de armas na população brasileira. Essa é uma ciência. E essa ciência para quem? Algum historiador pode falar, mas Mauro, desde que o mundo é mundo, os povos têm armas. E desde que o mundo é mundo, esses povos têm armas que causam um monte de felicidade e estimativas horrorosas. No caso das DSTs, por ano, 500 milhões de doenças, como tricomoníase, e eu dou aula para médico, e muitos nem sabem o que é tricomoníase. É a DST, uma parasitose mais prevalente. Gonorreia, clamídia e sífilis. Todas essas doenças se curam com doses únicas de um medicamento, testado por medicina baseada em evidência. Não é testado porque eu acho que é bom. Nós já temos isso no mundo bem decidido e as doenças continuam a evoluir. O diagnóstico de cada dessa doença deve custar menos do que 15 a 20 reais. O tratamento, 30 a 40, resolve todas. E nós temos essas doenças. Sífilis adquirida, azul, sífilis em gestante, laranja, e sífilis congênita em vermelho, só aumentando no Brasil. E eu já adianto que está aumentando no mundo todo, porque esses países ricos, esses países com mais poder aquisitivo, também estão ficando com uma desigualdade muito grande. Isso desequilibra as doenças mais básicas. A ciência nós temos para diagnosticar e tratar uma sífilis. Quem daqui não sabe que uma dose de penicilina trata a sífilis? E hoje o volume de sífilis continua grande e aumentando. Olha que dado horroroso e vergonhoso. Um terço das gestantes, o diagnóstico é feito no final da gravidez. No final da gravidez. Isso leva a muitos casos de sífilis. Será que ter um aplicativo não podia chamar essa gestante? Será que é complicado ter um celular, um aplicativo? E antes eu mostrei, o Brasil tem mais celular do que habitante, mas não é capaz de monitorar essa gestante para minimizar que uma criança, que um recém-nascido, fique 10 dias internado, consumindo uma soma de dinheiro e leite. Tem maternidade no Brasil que não deixa internar a gestante porque não tem leite para a criança, porque a criança está com sífilis congênita, ela fica 10 dias e a mãe tem que ficar ali.
Ou seja, tenha o leito para ficar com uma criança, mas não fez a dose de penicilina na dose certa. Esse número aqui é um gráfico grande, horroroso, bem difícil de ver, mas sendo gravado, e cada um pode olhar lá depois, vai olhar que os dados de sífilis só aumentam. E, por incrível que pareça, os dados do Rio de Janeiro são os piores do Brasil. Como assim? Com Copacabana, Leblon, Roda Gigante, Museu do Amanhã, Copa do Mundo, Olimpíada, e o Brasil, o Rio de Janeiro é o que mais tem óbito de sífilis congênita, tem mais óbitos no Rio de Janeiro do que muitos países da Europa juntos. Ciência para quem? Para quem é ciência? E esses são dados de Niterói, que o pessoal daqui fica horrorizado, mas não fui eu que fiz o trabalho. O trabalho foi feito com a pós-graduação de saúde coletiva da UF, dizendo sobre a média, sobre os casos de gestantes que tiveram 7 consultas, diagnóstico no parto, tratamento inadequado. O número de sífilis congênita em 2007 era 1, em 2016 ficou 5 vezes mais. Como assim? Numa cidade do padrão de Niterói, que é a cidade que tem mais médico por habitante no mundo, é Niterói. Gestante com pré-natal, 90%. E aí a pergunta é, Mauro, como faz o pré-natal e não faz o diagnóstico e não trata? Só olhando as fichas de notificação. Ciência para quem? Para fabricar vacina. Vacina contra HPV. A média nossa é de 40%. Para a média para meninas de cobertura, para meninos em torno de 20%. Cobertura no Brasil para meninos. Ou seja, o governo compra milhões de doses e só 20% é aplicado. Cadê a escola? Cadê a saúde? Cadê a família? Não vamos botar esse problema na conta só do governador, do prefeito, do ministro, não. Cadê a família que não vê isso? Olha os dados das coberturas vacinais de BCG, rotavírus, hepatite, meningocose. O Rio de Janeiro é uma das piores. Todas as coberturas vacinais diminuindo no mundo. Poxa, no mundo, no Brasil. Dados de 2019. O que acontece? Vacinas que vão vencer. Existem 210 mil doses de vacina contra HPV que vai vencer em abril. Será que essas doses vão sair ou vão para o lixo, como já foram várias vezes? Imagine com a Covid, o que vai acontecer se as pessoas não estão saindo de casa? Outra coisa que é importante, não basta ter ciência, tem que ter ciência de qualidade. A qualidade é um dado importante. Muitos trabalhos que são publicados são despublicados porque eram fraudes. Falta de transparência. E hoje, com a Covid, é uma discussão. Ontem eu vi um trabalho sobre reinfecção da Covid, que primeiro saiu na imprensa para depois sair no periódico científico. Tem algo estranho no ar. Tem algo estranho no ar. Essa transparência, essa falta, essas fraudes. Recentemente, né? Grandes certezas e grandes dúvidas com o uso da cloroquina, por exemplo. Não vou aqui entrar em discussão, mas a gente tem que ver os dados com medicina baseada em evidência. Não no que eu acho e no que eu gosto. Então, essa ciência pode, no primeiro momento, usar um produto, no segundo momento, retirar e até voltar. Vide talidomida, que foi uma solução, passou a ser um sério problema e voltou a ser usado. Então, a ciência tem que explicar isso. A ciência
tem que explicar como a gente consegue, numa página de jornal, numa menina de 13 anos grávida vendendo, e na outra página, na mesma cidade, no mesmo bairro, toda a sociedade para ver corrida de cavalo. A gente tem que explicar isso. Difícil? É uma cena que choca. Por que existe isso? Por que existe isso ainda? As pessoas querendo sair de um canto e ir para outro, não poder entrar, e são mortas em alto mar e acabam vindo para a praia crianças mortas, porque não se consegue debater e resolver os refugiados. O que ele quer basicamente é água, comida, um emprego e ter uma escola. Ninguém sai do seu lugar se não tiver isso. Isso é todo dia no Mediterrâneo, todo dia está acontecendo isso. E o Rotary conhece bem, porque o Rotary é das instituições que trabalham, no geral, para diminuir essas desigualdades. Principais fatores de risco e morte de adolescente no mundo, revista The Lancet, falta d'água, saneamento, higiene ruim, poluição do ar e abuso de álcool, de 10 a 14 anos. De 15 a 19, abuso de álcool, sexo seguro, fonte de água. Já adulto, abuso de álcool, sexo seguro, fonte de água seguro, falta de saneamento e acidente de trabalho. Imagine isso em 2020 com a Covid. Imagine as estatísticas que vão sair em 2021. Esses são os dados que mostram a população de rua em Los Angeles. Só aumenta. Na Finlândia também existe gente dormindo na rua. Imagina dormir na rua na Finlândia. É igual ao Rio de Janeiro? Não. Não, mas existe em países de alto desenvolvimento, em várias situações, Irlanda, Noruega, Finlândia, Dinamarca, e aumentando, não está diminuindo. No Rio de Janeiro, isso nem incomoda mais quando a gente olha Rio de Janeiro e São Paulo. Isso daí nem incomoda mais de tão grande. E não vou dar 1, 2 anos, alguns meses, para estar acontecendo nas cidades menores. Isso nem incomoda mais. Né? Populações em pobreza. A América Latina é uma das maiores do mundo. Ética em pesquisa com população negra. Ciência aplicada com racismo. Pegaram homens negros com sífilis e não trataram, para ver como evoluía. Isso foi um estudo lá nos Estados Unidos. Outro pesquisador americano fez o mesmo na Guatemala. Ciência para quem? Ciência para me satisfazer. Um estudo chamado Estudo de Tuskegee deu um filme para mostrar que queria o governo, patrocinado com dinheiro do Serviço Público Americano, patrocinou estudo em negros com a sífilis sem tratar, mesmo depois que tinha penicilina. E o presidente Bill Clinton pediu desculpas. Na Guatemala, o presidente Obama pediu desculpas. Sabe o que faziam na Guatemala? Pegavam pus de uretra com homens com uretrite e pingavam no olho de criança para ver quantos dias ia ter a oftalmia. Pegavam prostitutas com sífilis e para ter relação com presidiários. Tudo isso baseado na ciência para fazer experimentos. Deu outro trabalho grande, pegaram uma célula dessa senhora, Henrietta Lacks, e foi daqui que o Rotary transformou uma coisa ruim, mas a ciência evoluiu para fazer os primeiros cultivos, para fazer vacinas com a célula HeLa,
para poder multiplicar a campanha de poliomielite. Pegaram uma célula de um câncer de colo do útero de uma negra americana e cultivaram e produziram, ganharam dinheiro sem que ela soubesse nada. Porém, na frente, a outra ciência pegou essa célula e hoje ela é estudada e hoje ela é base para N situações. Isso tudo também foi descoberto, mas poderia ter sido feito de outra maneira. Poderia ter sido feito de outra maneira. No Brasil, pegavam o plasmódio e botavam na veia para curar sífilis, chamado malarioterapia. Pegavam o plasmódio, pessoas com sífilis, jogavam na veia, fazia febre para ver como evoluía. Ou então pegavam o indivíduo lá em 1600, 1400, 1500 e fervia o indivíduo. Botava ele dentro de uma panela quente, porque esquentando mata a sífilis. Porque ninguém queria ter a sífilis. Um chamava para a doença do outro. Nem o Facebook quis a sífilis quando nós fizemos uma página. Detonou a nossa página 1, 2, 3 vezes. Eu precisei fazer um relato sério brigando, porque o Facebook rejeitava o nosso impulsionamento para fazer trabalho. Não rejeita situações que a gente acompanha aí de inúmeras coisas horrorosas. Mas a educação em saúde, nossos vídeos sobre aulas de sífilis bloqueadas, porque não se pode falar de doenças venéreas, doenças de sífilis. Está aqui, o canal nosso foi eliminado, porque falávamos sobre sífilis no Facebook. Mais uma vez, em 2020, tivemos cancelamento, porque a ciência monitora e quando ele vê uma palavra ruim, sífilis, doença venérea, uma coisa, eles cortam sem estudar. Esse é um dado interessante que a gente merece pesquisar. O que foi feito com a ciência para ter interferências. Não estou dizendo que é ilegal ou não, só estou dizendo que a ciência foi usada para fazer alterações no Brexit, na separação, nos governos. E será que a ciência teve grande interferência na internet na última eleição presidencial? Será que a ciência teve interferência na internet na eleição brasileira? Vale a pena assistir esses 2 filmes, Privacidade Hackeada e Rede do Ódio, que vai mostrar a que ponto a ciência está para nos vigiar dia a dia. Tudo que nós postamos e falamos tem um algoritmo. Mas não tem o algoritmo se eu tenho rede de esgoto, se eu uso camisinha, se eu tomo vacina ou se eu tenho água potável. Para isso não tem. Não tem algoritmo para saber as escolas que têm banheiro. Isso não tem. Mas se cada um falar bem de alguém aqui, falar mal de alguém aqui, isso tudo está dentro de um sistema sendo acompanhado. Isso é ciência. Ciência para arma química, para envenenamentos, muito mais do que a gente possa falar. Sabemos tudo sobre esse assunto, sobre armas químicas. Nós sabemos? Será que nós sabemos? Ontem noticiaram que a maior bomba atômica foi detonada em 1961. Por que a Rússia liberou essas imagens ontem? Essa é a ciência para a evolução do cosmos? Que sentido tem a divulgação dessa ciência? Será que daqui a 500 anos, quando formos invadir um planeta no outro sistema, nós vamos precisar disso? Como usaram espadas e canhões? Eu não sei. Mas isso é ciência. Será que isso vai ajudar o desenvolvimento
dos vírus, das bactérias, da biodiversidade do ser humano, eu hoje não tenho consciência para dizer a verdade. Mas eu sei que isso é um sério problema, como foi até hoje. O brasileiro gosta de ciência, mas ele conhece o impacto? Ele conhece artista, jogador de futebol, blogueiro, mas ele conhece o impacto dos pesquisadores, dos financiamentos que estão cada vez menores para a pesquisa e cada vez maiores para televisar os eventos? Será que o brasileiro ele dá importância, ele gosta, mas ele conhece o impacto? Olha onde que nós estamos. Será que ciência tem a ver com dinheiro? Será que ciência tem a ver com capitalismo? Será que só o capitalismo com dinheiro resolve? Este mês, dado publicado, já são 29 vacinas sendo pesquisadas sobre o coronavírus, numa doença que tem 7, 8 meses, que é um problema sério para o mundo. Não vamos dizer que não é. Mas olha a corrida para produzir essa vacina, quanto de dinheiro, quanto de ciência. Quantas vacinas estão sendo pesquisadas para hanseníase, tuberculose, malária, sífilis, gonorreia, clamídia, herpes, tricomoníase, esquistossomose, ebola? Será que a ciência é a mesma coisa? Será que o desenvolvimento científico para a Covid sozinho é maior do que tudo isso junto? Eu realmente tenho dúvidas. Realmente eu tenho dúvidas. Não estou querendo fazer apologia que não se deva procurar vacina para a Covid. Pelo contrário, total apoio. Mas por que nós não brigamos para isso? Por que ao mesmo tempo que está todo mundo dizendo eu só saio de casa se tiver vacina para a Covid, mas não tomou vacina para herpes zoster, comprou um carro novo, mas não tomou vacina para pneumonia, não comprou um celular novo, mas não tomou vacina para meningite meningocócica, não tomou vacina para herpes zoster, que está disponibilizado para HPV. Essa é a ciência que a gente precisa procurar. Estou chegando no final e eu queria mostrar uma coisa para vocês, que é a ratoeira, o problema. Um rato olhando e vê o fazendeiro procurar colocar uma ratoeira. Logo pensou que abrindo um pacote. E ele pensou, deve ser uma comida. Mas logo depois ele viu, não é comida, era uma ratoeira. E saiu avisando para a fazenda toda, temos uma ratoeira. E há uma ratoeira, precisamos entender isso. E a galinha falou, desculpe, senhor rato, eu entendo, mas é um grande problema para o senhor, mas não me prejudique nada ter uma ratoeira. O porco falou, eu entro na casa, para mim não é problema, eu vou rezar para o senhor. E a vaca falou, senhor rato, uma ratoeira, por acaso eu corro perigo por ter uma ratoeira na cozinha? Acho que não. E o rato voltou para casa cabisbaixo, abatido, para encarar a ratoeira do fazendeiro, encarar um motoqueiro andando de qualquer maneira, encarar um carro correndo de qualquer maneira, encarar o indivíduo querendo assaltar de qualquer maneira. Na noite, ele ouviu um barulho. Olhou e viu que a ratoeira pegou uma vítima. A mulher do fazendeiro correu para ver o que havia pego e, na verdade, tinha pego uma cobra venenosa que atacou a mulher, mordeu a mulher. O fazendeiro levantou imediatamente e levou para o hospital. Com febre, todo mundo sabe que o que é bom para a febre é uma canja de galinha. O fazendeiro foi lá, matou a galinha. Como a doença da mulher continuava, os vizinhos foram visitar para alimentar, matou o porco. A mulher não melhorou e morreu.
muita gente para o funeral, ele matou a vaca. Na próxima vez que você ouvir dizer que alguém está diante de um problema e acreditar que o problema não lhe diz respeito, falta d'água potável, rede de esgoto, pessoas que vivem sem máscara, as pessoas entram na casa da gente para cuidar da gente, para fazer um trabalho na nossa casa. Lembrem, quando há uma ratoeira na casa, toda a fazenda corre risco. Quando tem fome, quando tem gente sem água, quando tem gente sem comida, quando tem gente com doença, toda a fazenda corre risco. Alguém imaginou que um mercado de animais silvestres que o governo da China rotula como ilegal, mas quando viu que rendia muito dinheiro, legalizou para cobrar impostos dos animais que são vendidos, que eram vendidos, não sei se estão sendo mais, no mercado de animais silvestres vivos em Wuhan, na China? Alguém imaginou que esse mercado, para mim, imagine eu morando na Vieira Soto, de frente para a praia, em Beverly Hills, na Quinta Avenida, na Champs-Élysées. Imagina o que eu tenho a ver com o mercado chechelento de um povo que gosta de comer rato, que gosta de comer cevita, que gosta de comer macaco, que gosta de comer esses animais, às vezes, cru, que lidam com ele no mercado de animais silvestres. Ele não sabe que o animal silvestre tem micro-organismo que está em equilíbrio na natureza. E aí, isso daí, o que deu? Parou o mundo. O que eu tinha a ver, o que eu tenho a ver com o mercado de animais silvestres na China? Quando tem um elefante na sala, todo mundo corre risco, mas cada um olha para a sua prancheta, cada um olha para o seu celular. Ainda existe isso e não me incomoda. Ah, o cara é doido. Como é que ele acredita que a Terra é plana? Esse mesmo sujeito que diz que a Terra é plana é o 8º medo da Organização Mundial de Saúde. É o problema 8, chamado medo de vacina. O mesmo indivíduo que prega que a Terra é plana, esses indivíduos estão muitas vezes ligados com gente, passam situações que dizem que tem medo de vacina, que não toma vacina, que vacina é pior do que a doença. E a gente sabe que não é. Está aí o grande trabalho do Rotary com a poliomielite. Esse o mundo, isso tinha que ser dado em toda a primeira aula de escola, tinha que dar esse exemplo. Mas as pessoas, às vezes, não olham. E para isso, existem situações. Muitas escolas colocam artes e muitas universidades americanas, para um médico se formar, tem que receber informações sobre artes. Para ele entender a arte, entender o quadro. Às vezes a tela, você olha uma coisa e dentro da tela o autor quis passar outras coisas. E a arte ensina isso a gente. O filme, a peça, a música, o meu treponema, que não é pálido e nem viscoso, do Zé Ramalho. Estava falando sobre sífilis. E aí os pacientes, olhar o paciente, tocar o paciente, você sente muito mais do que pedir um exame, do que olhar uma radiografia. Esse é o sentido, né, da arte, que, de repente,
tem que sentir a dor do outro, entender essa dor do outro para poder entender um pouco de ciência. Esse é um quadro muito, muito bacana do homem que pintou O Grito. Era uma mulher da sociedade, com hábitos, posições finas, um lenço fino, uma roupa bem feita, só que o filho dela tinha sífilis, chamado quadro A Herança. Quando você olha o quadro, é uma mãe chorando com uma criança debilitada. O autor, que teve muitos problemas na família, que foi o Edvard Munch, que pintou O Grito, que era o sofrimento de uma pessoa que precisava gritar. Ele passou por tudo isso. Ele viu a mãe morrer de tuberculose, a irmã morrer, todo mundo sofrer, e ele pintou o sofrimento. Você olhando uma tela dessa não vê, mas se você estudar arte, você pode compreender. E aí, um filme que ganhou agora o prêmio do melhor curta, você dá o que precisa e deseja muito, você tem essa capacidade. Preste atenção em 2 minutos para a gente encerrar. Ah, uma pena, não está passando. Uma pena. Vai ficar para a próxima. Não está incorporado. Mas é um filme de uma criança que tem a sandália quebrada, ruim, e a outra com um sapato lindo. Na hora de embarcar, a criança do sapato lindo perde um par. E ele, que precisava tanto de um sapato, ficou olhando aquele pé, que era o pé que faltava da sandália dele. Ele saiu correndo para entregar, e o trem já andando, não conseguiu entregar, jogou o sapato para o menino, que era um menino de uma situação melhor. O sapato bateu no trem e caiu na plataforma. E aí ele ficou olhando um sapato e o menino com outro no pé. Sabe o que o menino mais rico fez? Tirou o outro sapato e mandou para ele. Um estava com uma sandália estourada, precisando de uma sandália. O outro passou o início do filme adorando o sapato novo. Ele pegou o sapato, tentou devolver, e o menino, como não tinha o outro pé, deu para o outro menino. E esse é o propósito, né? Eu sempre falo, eu gostaria de atender, eu procuro atender como gostaria de ser atendido. Esse é o fato. E esse ser atendido hoje não é mais só para a pessoa, é para a natureza como um todo. Porque as bactérias evoluem, as bactérias ganham resistência, os vírus, as árvores, e a gente sabe, quando corta a árvore, muda a natureza, muda os sentidos. Eu passo sempre esse filme para os meus alunos de medicina lerem, estou acabando já. Golpe do Destino, e assistam até a última cena. Nós temos um cineclube para passar filme e debater. Esse é um filme interessante que todo médico, não, todo cidadão deveria ver, porque aqui mostra a história de um médico, mas poderia mostrar a história de um esteticista, de um engenheiro, de um indivíduo que está numa confeitaria. Faça o café para quem lhe pede da maneira que você gostaria que fizessem para você. Construa a casa com todas as seguranças como você gostaria que fosse a sua. E assim vai para todas as profissões. E aqui vai um pedido, Rotary. Eu sei que vocês ficaram engajados na poliomielite. Hoje vocês estão engajados na hepatite. E eu gostaria que vocês se engajassem de alguma maneira com a sífilis congênita. Nós fizemos um abaixo-assinado, está aqui, e esse abaixo-assinado para que a Organização Mundial de Saúde e o Rotary tenham um poder muito grande para poder influenciar, para ter o Dia Mundial de Combate à Sífilis.
Hoje nós temos o Dia Nacional de Combate à Sífilis. É uma lei federal número 13.430, que todo terceiro sábado de outubro, o governo, o país, as sociedades, a população deve fazer um dia de combate para dar visibilidade. Esse é o meu pedido ao Rotary. Pensem, considerem. Se precisar que eu faça 10 palestras em Rotary, que eu ande o Brasil, que eu faça isso para o mundo, eu topo para que vocês se engajem no Dia Mundial de Combate à Sífilis e à Sífilis Congênita. Esse é um painel de arte, um dos maiores painéis ao vivo do mundo, feito pelo artista Eduardo Cobra. Somos todos um. Foi por causa das Olimpíadas, Copa do Mundo, que ele fez isso. Foi inaugurado para as Olimpíadas. E ele botou aqui os representantes dos continentes, dos aborígenes do continente, lembrando nós, dizendo sobre todas as